Amém. Glória a Deus por isso, meus queridos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez aqui pregando a palavra e compartilhar a mensagem que eu tenho para a igreja nesta manhã, nesse dia. Quero que você abra o teu coração para a palavra de Deus, amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Eu creio que você veio para a casa do Pai por três motivos. Para adorar a Deus, amém? É o principal motivo. Segundo, para você encontrar com seus irmãos e juntos adorarmos e orarmos ao Senhor, né, de revermos pessoas queridas. E terceiro, de ouvir uma palavra que possa ver como uma palavra rema para o teu coração, uma palavra de bênção, uma palavra de transformação, uma palavra prática para a tua vida. Então, o tema da mensagem de hoje é esse: diligência e devoção. Nessas últimas 2 semanas eu fiquei internado não, misericórdia, fiquei em casa, descansando, me recuperando da enfermidade. E quando a gente está doente, acontece algumas coisas. E para mim acontece o quê? Eu começo a ler mais e ouvir mensagens, estudar a Bíblia, ler alguns livros. Eu tive essa oportunidade nesses dias. E essa frase, que foi até uma ministração que eu ouvi do pastor Luiz Hermínio, que eu gosto muito de ouvir. Ele usou essa palavra, diligência e devoção. Eu comecei a debruçar nesse tema, e Deus falou muito ao meu coração nesses dias. Quando a gente está meio borocochô, meio fraquinho, parece que o Espírito Santo de Deus encontra mais lugar nas nossas vidas, né? Quando a gente está meio fragilizado fisicamente, emocionalmente, o Espírito Santo de Deus fala conosco. E diligência e devoção é que eu vou falar aqui nesta noite. Eu vou fazer uma frase aqui, vou falar uma frase que talvez para algumas pessoas possa parecer estranho, possa não fazer muito sentido, para algumas vai fazer todo sentido, para algumas pessoas vai falar, não sei, será? E talvez outras pessoas vão falar, ei, pastor, eu não acredito nisso, eu acho que isso aí é bobagem. A frase é que sem fogo ninguém vive na presença de Deus. Sem fogo, ninguém vive na presença de Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso no dia de hoje. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo de número 33. Isaías, capítulo 33. Para você que talvez não sabe muito, não conhece, Isaías é um livro do profeta Isaías, que ele fala diretamente ao povo de Israel, ao povo de Judá, e principalmente num período em que esse povo se afastou da presença de Deus, esse povo se misturou com outros povos, se contaminou espiritualmente, começaram a adorar outros deuses, começaram a desviar os seus caminhos, perderam totalmente o foco e o contato com Deus, e Deus levanta Isaías para ser uma voz profética de repreensão, de conserto, mas também de trazer luz, de trazer direção ao povo. Nesse período em que Isaías ele está alertando o povo, passaram-se alguns reis que reinaram com o povo de Israel. E nesse contexto aqui, provavelmente é o tempo do rei Ezequias. E as palavras que Isaías trata nesses livros todos, em todos esses capítulos, ele tem um objetivo de apontar um momento presente para aquele povo, um conserto presente, e ao mesmo tempo ele anuncia Jesus Redentor que viria em breve. Então, muitas coisas que nós lemos no livro de Isaías é um contexto específico para aquele povo, mas outros assuntos e outras falas que às vezes estão misturadas apontam para um futuro com Jesus e apontam também para uma eternidade com Jesus. No capítulo 33, que você vai ler comigo, a partir do versículo de número 13. Isaías 33, versículo 13. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto aí. Diz assim a palavra do Senhor: vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios.
Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aí ele vai responder: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinos e fecha os olhos para os que contemplam o mal. É esse o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água, não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor, e vislumbrarão o território em toda a sua extensão, até aqui por enquanto. Pai, obrigado pela tua palavra, e que a partir dela os nossos corações nesse dia possam ser transformados em nome de Jesus. Isaías faz uma pergunta provocativa, e é uma pergunta que talvez possa soar estranho. Quem? Quem é aquele? Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? E aí a resposta vem: aquele que anda corretamente, aquele que fala corretamente, aquele que é honesto no seu dia a dia, aquele que vive a justiça. E esse elemento fogo na Bíblia, ele tem vários significados ao longo da palavra. Em alguns momentos, quando você ouvir a palavra fogo, ela vai ter a ver com juízo de Deus. Vai ter a ver com eternidade na ausência da presença dEle. Vai ter a ver com sofrimento, com provação. Então o fogo tem esse significado. Agora, em outros textos, o fogo tem outros significados, como a eterna presença de Deus, ou a gloriosa presença dEle, que nesse contexto esse fogo de Deus, essa chama eterna, é a presença eterna com Deus. A Bíblia está dizendo que, de fato, Deus é como um fogo, que Ele, lá em Apocalipse, por exemplo, diz que os seus olhos são como chamas de fogo. A Bíblia diz que o coração de Deus arde como um fogo, que Ele é um fogo consumidor. Então, nesse contexto aqui, está apontando uma eternidade gloriosa da presença dEle. Agora, em outros momentos, a Bíblia trata o fogo como um tempo de reconciliação, um tempo de purificação, um tempo de obter favor, um tempo de obter perdão de Deus. E esses últimos elementos, reconciliação, purificação, perdão de Deus, tem muito a ver com a ideia de Deus de trazer o tabernáculo para o povo de Israel. O que é do tabernáculo no povo de Israel? Deus deu a Moisés uma ordem, e Deus é um Deus organizado. Deus, ele falou para fazer uma tenda, um lugar onde o povo iria adorá-lo. E nesse lugar existiam alguns elementos importantes. Existia o pátio, vamos mais ou menos imaginar que esta igreja aqui, as dimensões dessa igreja, é mais ou menos semelhante com o templo. Imagine que do hall da igreja para fora, ali naquele terreno, era o pátio. Imagina um pátio um pouco maior, tá? E depois aqui dentro era o lugar santo. E depois dessa cortina para trás era o lugar do Santo dos Santos. Lá fora, lá no pátio, ficava alguns elementos, ficava o altar do holocausto. O que era esse altar do holocausto? Era um lugar onde os sacerdotes, eles montavam um altar de bronze, e ali existia uma chama, um fogo de Deus que consumia esse altar, e que neste lugar os sacerdotes faziam sacrifícios a Deus para pedir perdão de pecados para o povo, purificação e reconciliação. Era o que Deus aceitava, era uma forma simbólica de transferir o seu pecado para aquele animal que estava sendo morto naquele altar. Também existia ali naquele templo, naquele tabernáculo, alguns outros elementos, que era, por exemplo, a pia de bronze. A pia de bronze, ela já ficava no lugar perto do pátio, que era uma pia
com água, aonde os sacerdotes, depois de sacrificar aquele animal, eles iam lavar as suas mãos, porque eles precisavam ficar realmente puros. Depois, existia também ali o candelabro de ouro, já dentro do lugar santo, um lugar fechado, que só entrava os sacerdotes. E nesse candelabro de ouro, que tinha 7 chamas, elas ficavam acesas continuamente, e ali tinha todos uns elementos que Deus trata no Velho Testamento. Também tinha a mesa dos pães, que era uma mesa onde os sacerdotes colocavam os pães, e que somente eles podiam comer desses pães, e tinha toda uma simbologia naquele tempo. Naquele mesmo lugar também havia o incensário, que era um lugar onde eles misturavam alguns elementos que Deus deu instrução a Moisés, que aquele incensário deveria subir constantemente, um incenso suave a Deus. Simbolizava que a fumaça, o cheiro que subia, representava uma contínua adoração a Deus no meio do seu povo. E depois, ali dentro, depois dessa cortina no Santo dos Santos, havia o quê? A Arca da Aliança, que representava a própria presença de Deus, aonde lá dentro ali constava as tábuas da lei. Interessante que nessa função sacerdotal do sacerdote, um homem escolhido por Deus, consagrado para fazer aquilo, ele tinha uma ação contínua, uma diligência e uma devoção contínua. A Bíblia diz no livro de Levíticos, no capítulo de número 6, versículos 12 e 13, que Deus deu algumas ordens para esses homens, que todos os dias, logo pela manhã, bem cedinho, eles deveriam ir lá no holocausto, naquele lugar de fora do templo ali, e deveriam ali tirar a lenha que foi queimada, e o mesmo fogo que estava consumindo, talvez ali aqueles animais, deveria acender as novas lenhas. Ou seja, o fogo não podia apagar. Deus deu ordem aos sacerdotes que o fogo consumidor, o fogo do altar lá dentro, não deveriam apagar jamais. Era um fogo contínuo. Então, para os sacerdotes, havia esse cuidado, essa diligência, essa ação contínua. Todos os dias pela manhã eles iam lá, trocavam a lenha velha, colocavam a lenha nova e aproveitavam o mesmo fogo que Deus já tinha derramado do céu. E lá dentro também, aonde existia o incensário e os candelabros, esses fogos, esse incenso também não deveria apagar. Então esse mesmo sacerdote deveria pegar o fogo que Deus derramou do céu, que estava ali consumindo, que ficava 24 horas queimando, eles deveriam pegar um pouco daquele fogo, que é o fogo santo de Deus, entrar no lugar santo e trocar dali o óleo das velas e acender, e no incensário novamente ali, não deixar o fogo terminar, e aquilo era constantemente feito, dia e noite, era um ato contínuo. Não poderiam deixar, em hipótese alguma, esse fogo acabar. Por quê? Porque os holocaustos, as consagrações eram constantes, ou seja, a devoção, a oração, o pedido de perdão daquele povo era feito todos os dias, 24 horas por dia. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que o homem não podia viver uma vida de 24 horas em santidade. Então Ele quis mostrar que eles não podem fazer, então esse ato simbolizava pelo menos a intenção do seu coração, de querer viver uma vida pura, retamente todos os dias. Por isso que no livro de Isaías, no capítulo de número 1, começa a falar que Deus começou a cansar desse holocausto. Deus começou a cansar desta devoção, que muitas vezes era automática, era feita de uma forma qualquer. E Deus fala, eu estou cansado dos seus sacrifícios. A Bíblia diz que Deus ficou enojado com os sacrifícios feitos pelo povo de Deus. Mas, antes de Isaías, lá no tabernáculo, existiam algumas pessoas que tinham essa função sacerdotal. Alguém já ouviu falar de Moisés? Sim ou não? Ele tinha um irmão chamado Arão. Arão, ele teve 4 filhos, esses 4 filhos foram consagrados ao sacerdócio. Arão, ele era um homem diferenciado, porque ele tinha uma autoridade maior do que os seus filhos. Mas a Bíblia diz que os seus filhos foram consagrados. Lá em Levítico 12, se você for ler, você vai ver que os filhos
de Arão foram consagrados, separados ao sacerdócio santo. E a função deles era não deixar que o fogo apagasse. O que aconteceu com dois deles? Diga assim, Nadab e Abiú. Quem? Não é Biu, tá? O Biu. Nadab e Abiú. Quem quiser engravidar, quiser ter o nome de filho, Nadab e Abiú, né? Tadinho deles. Eles tinham essa função sacerdotal de cuidar das questões de fora do lugar santo. Porque aqui dentro só entrava o sumo sacerdote. O que aconteceu? Eles tinham essa função, eles não poderiam deixar que o fogo se apagasse, e aconteceu algo muito lamentável, que em um dado momento, eles bobearam. O texto não fala como, não fala o porquê, mas dá uma impressão que eles não foram diligentes. Por quê? Eles levaram um fogo estranho para acender aquele altar. Se eles foram levar um fogo que não é um fogo de Deus, eles foram produzir um fogo lá fora, é porque o fogo se apagou, pela falta de atenção deles, e eles queriam fazer o quê? Acender aquele fogo. O que eles fizeram? Saíram para algum lugar, pegaram alguns gravetos ali, acendeu com um fogo qualquer, e trouxe dizendo, esse é o fogo de Deus, e vamos acender aqui o altar, e vamos lá no incensário, mas Deus sabia que esse fogo não era o fogo que vinha dele. E o texto diz que esses dois homens, Nadab e Abiú, caiu fogo de Deus sobre a vida deles e os consumiram. Uma desobediência que começou pela desatenção, pela falta de atenção e de cuidado de manter o fogo sempre aceso. E aí, perderam esse time e foram pegar um fogo estranho, a Bíblia trata fogo profano ou fogo estranho, para acender o holocausto, para manter a chama do fogo acesa. Só que nós já podemos aprender algumas coisas com esses dois homens, com os seus erros. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, que nós até cantamos, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Há sobre as nossas vidas, no tempo da graça, um sacerdócio santo. E que nós devemos promover o fogo santo de Deus continuamente. Nesse texto nós aprendemos que esses homens levaram um fogo estranho. Mas nós não podemos conviver com fogo estranho. E o fogo estranho aqui eu quero colocar que é de fato a presença de Deus e a devoção a Deus. Existem pessoas que estão buscando fogo para fora, ou fogo fora da igreja, ou fogo naquela tal igreja, porque lá está tendo um fogo de Deus. Eu vou em tal lugar naquele evento, porque ali vai ter a unção de Deus. Mas o texto me revela que o fogo, que de fato é de Deus, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós não podemos apresentar para Deus a nossa reconciliação, o nosso perdão, o nosso arrependimento de uma forma qualquer, de uma forma desleixada, de uma forma sem diligência ou devoção. Eu não posso somente me apresentar a Deus em santidade, somente quando eu acho que tem que ser feito, ou de domingo a domingo, ou então viver uma vida totalmente torta, desonesta, errada, com alguns princípios distorcidos, e chegar em um dado momento você quer apresentar a Deus santidade e purificação. Lembra que nós lemos? Haverá uma habitação eterna, e nessa habitação eterna vai haver o eterno fogo da presença de Deus. Quem habitará nessa presença? Os de mãos limpas, de coração puro, que vive retamente, que não faz coisas erradas, que o texto diz que fecha os seus olhos e os seus ouvidos para aquilo que é mal, para aquilo que é errado. Como é que eu posso entrar na presença do Senhor com fogo? Porque Ele é o próprio fogo. O que isso quer dizer, meu irmão? Eles levaram um fogo estranho para o fogo que deveria ser fogo santo. Levaram uma falsa emoção, uma falsa verdade, para mostrar para as outras pessoas que aquilo era santo. Mas a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor sabem de todas as coisas.
E muitas vezes nós queremos apresentar uma espiritualidade para Deus que não é verdadeira. Uma vida com Deus que não condiz com aquilo que realmente Ele sabe que nós somos. Nós não podemos produzir algo daquilo que Deus quer que queima no nosso coração. Nós não podemos produzir unção de Deus, meus irmãos. Nós não podemos produzir uma unção de Deus coletiva. Não adianta eu chamar aqui um grupo de louvor, fazer uma caminha musical, um grupo de louvor, apagar as luzes, fazer aquele clima para atrair a presença de Deus. Não! Porque a presença de Deus nasce aonde? Dentro de mim. É de mim para fora. Porque se é de fora para dentro, é emoção. Como muitas pessoas vivem de emoção a emoção. De algumas lágrimas, sensação gostosa, olha que ambiente gostoso. Mas sai daqui e a vida continua a mesma porcaria. A mesma falsidade com Deus. O fogo de Deus arde dentro de nós. Nós não podemos sair daí produzindo, ou querer produzir aqui, unção de Deus, meus irmãos. Nós somos chamados para Ele nos acender. E quando essa chama do nosso coração, ela queima, a nossa função é fazer o quê? Não permitir que ela se apague. Se você deixa o fogo estranho, se você deixou o fogo estranho apagar, porque você está indo buscar fora o fogo, tem alguma coisa errada com você, meu irmão. Se você tem que ouvir cantores famosos para você poder chorar com Deus, se você precisa ouvir pregações de pessoas famosas para poder se emocionar com Deus, se você precisa vir de domingo a domingo numa igreja para você sentir um pouquinho bem com Deus, tem alguma coisa errada. Tudo isso é importante, tudo isso é bom, mas tudo isso deve funcionar com os nossos corações queimando por Jesus. E não ao contrário, virmos para a igreja com a nossa chama quase que apagada, ou apenas aquela brasinha, sabe, que vai, não vai, vai, não vai. Quem gosta de fazer churrasco aí, diga eu. Ontem eu fiz um churrasquinho lá em casa. Liguei para todo mundo, ninguém foi em casa, ninguém me atendeu. Tudo bem, deixa para a próxima. E o churrasco é pedagógico. Nós queimamos o holocausto ali, aleluia. O holocausto foi alimentado por nós. Mas o que aconteceu depois? Hoje, eu vou precisar almoçar. Eu vou precisar jantar. A fome continua. O fogo lá já apagou. A carne acabou também. Mas é para imaginar que quando você faz um churrasco, que acaba ali o churrasco, aquela lenha vai queimando, e fica aquela brasinha, sabe? Quase que vai, quase que não vai. E de repente ela some. O nosso coração muitas vezes está assim, como esse altar, como esse churrasco. Aquela brasa, aquele fogo, quando está no tempo bom de botar aquela picanha, aquela chuleta, aquela maminha. Né? Aleluia. Mas quando acaba, meus irmãos, e quando esfria, não adianta mais nada. Hoje, aquele monte de cinza não serve para nada. E tem muitos corações no meio das igrejas, com seus corações como essas brasas, talvez já quase que se apagando, ou talvez até que já se apagaram. Nós não podemos produzir de fato fogo estranho. E lindo porque nós vivemos um tempo de graça. Jesus veio ao mundo. A palavra do Senhor nos diz, através da sua palavra, lá no livro de João, no capítulo 1, 14, que o verbo Jesus, ele se fez carne e o quê? Habitou entre nós. Diga assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, na verdade, foi uma tradução para ficar mais claro para as pessoas, porém ela não retrata a profundidade e a raiz do que realmente significa. A palavra habitou, no hebraico, ele é sknosen, que é uma raiz da palavra sikné, que significa tenda, que significa tabernáculo. Então, a melhor tradução seria,
o Verbo se fez carne e ele tabernaculou em nós. Ele habitou dentro de nós, ele fez uma tenda dentro de nós. Aí você começa a pensar nos elementos daquela tenda, do templo, a tenda lá no deserto. Essa tenda, esse tabernáculo agora, não é mais algo para a gente fazer continuamente com coisas. Porque a palavra diz que Deus, Ele habita dentro de nós. E se Ele habita dentro de nós, os rituais foram cessados. Por quê? E aí quando eu falar aqui, meu irmão, se você crê nisso, dá um glória a Deus para acordar o teu irmão do lado aí. Amém? Amém? Primeiro, o altar do holocausto não precisa mais, porque Jesus foi a oferta viva. Amém? 2, a pia do lavatório não precisa mais, porque hoje Jesus flui em nós como rios de águas vivas das nossas vidas. Amém? 3, não precisa mais do candelabro para iluminar aquele lugar, porque Jesus, Ele é a luz deste mundo. Não precisamos mais da mesa dos pães, porque Jesus é o pão que alimenta o homem. Não precisa mais do altar do incenso, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor. Ele leva as nossas orações a Deus. E 4, a arca da aliança. Ali era um elemento que Deus habitava somente ali. Mas hoje é o Emanuel, Jesus, o Deus conosco. Amém? Então, aquele ritual não precisa mais. Já foi cumprido em Jesus Cristo. Agora, aonde está esse ritual todo? Aonde está esse altar, essa pia, esse candelabro, essa mesa dos pães, o altar do incenso, a arca da aliança? Terminou no templo, mas nós devemos dar continuidade nesse sacerdócio santo. Esta habitação de Deus em mim me faz ser um sacerdote. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, aleluia, para serem sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então esse templo, esta forma de eu buscar a Deus, habita dentro de mim. O texto diz que nós somos a edificação de uma casa espiritual. Não é a igreja, meu irmão, não é o grupo, não é aquele ministério, somos nós. Nós somos a habitação de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, em nós habita a presença dEle, e se habita a presença dEle, o Senhor nos fez sacerdotes santos, para oferecer continuamente sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Não devemos ser a oferta viva. A oferta viva foi o Senhor, e a oferta viva habita dentro de mim. Os meus sacrifícios agradáveis a Deus são espirituais. Deve fluir dentro da minha vida, meus irmãos, rios de águas vivas. Deve habitar a luz do mundo na minha vida. Deve queimar o meu coração continuamente pela sua presença. E esse queimar do coração é a devoção. É a cada dia eu colocar diante de Deus a minha vida, perdão de pecados, reconciliação com Deus, intercessão, porque os sacerdotes faziam isso, essa devoção contínua. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que me alimenta, todos os dias. Meu coração deve queimar continuamente pela presença dEle. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não deixe o fogo apagar do teu coração. Não permita, seja diligente, seja atento a isso. Deus ordenou que o fogo do holocausto não deveria apagar nunca. E para aquele povo, representava o quê? Arrependimento constante. Representava perdão dos seus pecados constantemente. Representava o desejo de viver uma vida em santidade contínua. E ao mesmo tempo, era uma devoção, oração pela nação, por toda ela. Temos que ser, meus irmãos, diligentes e termos devoção. Diligente é ficar atento. Saber que o homem tem que ficar muito esperto. Mas muito esperto mesmo, não se achar do santarrão. Aquele que está de pé,
Cuide para que não caia. As igrejas não estão mais pregando sobre santidade. Sabe por quê? Porque santidade dá trabalho. Irmãos, imagina aqueles homens, todos os dias, levantar de madrugada, levar um monte de lenha no braço ou nas costas. Tinha que tirar a lenha velha, botar a lenha nova para o fogo continuar consumindo. Pegava aquela lenha, levava lá para fora, num lugar afastado. Dava trabalho. Viver em santidade, meu irmão, dá trabalho. Viver em santidade, as pessoas não gostam de ouvir porque vai fazer com que vocês façam algumas coisas, ou busquem fazer algumas coisas. É mais fácil eu pregar aqui o quê? Prosperidade, que você vai conseguir, e que você vai vencer, e que você pode todas as coisas, e que você é lindo. Tenho que até mentir às vezes, né? Que você é lindo, estou brincando. Não aqui. Aqui é todo mundo lindo. Mas eu tenho que talvez trazer palavras para anabolizar o seu ego, para você sair daqui bem. Mas o meu desejo, meu irmão, é que você saia deste lugar com sede de Deus, sede de santidade de Deus. E eu só posso ter isso se eu for diligente na minha vida espiritual com Deus, nas minhas devoções com Deus. Tem uma canção que nós já cantamos aqui, eu comecei a pensar nela nesses últimos dias, é uma canção que ela é bonitinha, mas nós não devemos mais cantar ela não. Olha lá a Cris já pensando, que música é? Não é a Cris? Que música? Tem um erro nessa música. Não um erro dela, mas o erro de quem canta ela. E não da pessoa que canta, interpreta. Quem está cantando ela? Sabe aquela canção? Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar ao rei. Quem tem saudade do primeiro amor é porque um dia saiu desse primeiro amor. Quem canta, eu tenho saudades do meu tempo lá atrás, quando eu me converti, é porque essa pessoa, em algum momento da sua jornada, não foi diligente e deixou o fogo apagar, meu irmão. E por problemas da vida, situações da vida, tem que de vez em quando ficar voltando para o primeiro amor, e tem que ficar voltando, eu tenho que me consagrar agora. Não, irmãos, o fogo ele é contínuo. Eu preciso permanecer, eu tenho que voltar lá do primeiro amor e trazer para cá. E permanecer comigo, e não deixar ele mais embora. Esses dias eu estava meio que saudoso. Eu estava em casa lá, eu comecei a ouvir canções do meu tempo. Quando você começa a falar assim, você já fala, meu Deus do céu, né? Eu comecei a ouvir canções que eu ouvia muito, do pastor Cirilo, do David Keelan, dos ministérios que foi um fogo naquele tempo ali, e que foi um tempo de muito crescimento na minha vida, que me inspirou demais. E fiquei com saudades daquele tempo. Saudades dos nossos eventos de louvor, que ia eu, Lucas, né? A gente ia com uma turma, ia lá buscar o fogo e a glória. A gente era ministrado, a gente crescia, a gente tinha fome de Deus. Aonde tinha esse mover, a gente queria estar junto lá. Canções que queimavam o nosso coração. Aí eu falei, peraí. Eu estou com saudade de uma coisa que eu deveria ter permanecido nela. E cada um que está aqui, meu irmão, está vivendo um tempo, ou viveu um tempo de fogo na sua vida. Talvez há pessoas aqui que estão vivas e viveram, década de 70, um grande mover de Deus nos seus corações, quando eles se converteram. Outras nos anos 80, outra nos anos 90, que foi o meu caso. Outros são jovens que hoje estão experimentando também algumas manifestações do fogo e da glória de Deus, que eu acho lindo, maravilhoso, eles não vão esquecer disso. Mas jovens, adolescentes, não permita que esse fogo acabe. Permaneça com ele, para não acontecer o que acontece com muitas pessoas aqui, inclusive comigo, de olhar para trás, ter saudades daquele tempo, que você era talvez mais avivado, mais perto de Deus, mais íntimo, que amava a palavra de Deus, que amava ir para a igreja, que amava ter vigílias, e que amava coisas de Deus, aonde tinha coisas de Deus, você queria estar junto. Então, ter saudades do primeiro amor, você entende que está um pouquinho errado? Se eu tenho saudade de alguma coisa que foi bom lá atrás, é porque hoje não está tão bom assim. Eu não permaneci naquele momento. Devoção e diligência constante.
Devoção constante. A gente se distrai com tantas coisas, meus irmãos. Desde o meu tempo, onde eu vi o fogo queimar no meu coração, até os dias de hoje, e na sua vida também, a gente se distraiu com muita coisa. As pessoas estão se distraindo com muitas coisas hoje, e não estão atentos, que ela está deixando desse fogo do seu coração queimar continuamente. Não deixe o fogo de Deus apagar no teu coração, meu irmão. Não deixe o fogo de Deus esfriar na sua vida. Quando você começa a queimar, meu irmão, quando você começa a queimar e essa chama começa a crescer, quem está do seu redor vai começar a sentir o cheiro que está queimando. E não um cheiro ruim, não. É o perfume de Cristo. Quando você está queimando, cheio de Deus, as pessoas vão ver que você tem algo especial, que vão atrás de você, que vai ser atraído pela presença de Deus na sua vida. Quando você está queimando por dentro, você vai transparecer, você vai viver, aí o seu ministério vai voar, meu irmão. Quer ter um ministério infantil abençoado? Professores e líderes com seus corações queimando por Deus. Porque os meus filhos precisam ver nos seus professores, se tem algum aqui, alguns estão lá embaixo, ver Jesus queimando em vocês. Grupo de louvor que está cantando, a escala toda a turma que faz parte, Sonotécnica Multimídia, vocês têm que queimar, meu irmão. Porque através da sua vida, imagine só um grupo de louvor queimando de poder de Deus, nas suas vidas, no individual. Quando juntar um fogo, Deus quer que você cheire esse aroma suave, esse incenso a Deus. A ciência explica que no mundo há 4 elementos principais. Já tinha até um desenho no meu tempo, que era desenho que tinha lá a terra, a água, o fogo e o ar. É do quarteto não sei o quê. Era um desenho que tinha. Capitão, quem falou? Capitão Planeta. Aleluia. É isso aí. Faz pouco tempo que a gente viu, né? Faz pouco tempo. Gente, a ciência explica que a Terra é feita de terra. Sobre a terra, há o quê? Água. Sobre a água existe o ar. Dentro da terra tem o quê? Fogo. E esse fogo que está no núcleo, ele que traz o equilíbrio e a sustentação também para as temperaturas acima. Interessante que quando Deus fez o homem, Ele fez o homem da terra, do barro. O homem é comprovado cientificamente que ele tem 65% aproximadamente de água dentro do seu corpo. Deus fez o homem bonitinho ali. Aí Ele fez o quê? Colocou o ar. Faltou o quê? Fogo. Aí se você começar a ler a Bíblia, meus irmãos, lá em Mateus ou Lucas 3, que tinha um cara chamado João Batista que dizia, eu batizo com água, mas está vindo um após a mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo é um fogo consumidor. Esse fogo, meu irmão, não é um fogo de movimento pentecostal, não. Esse fogo não é um fogo para você ficar... Esse fogo é fogo de juízo. Esse fogo de Deus é o fogo que vai nos purificar de todos os pecados. É o fogo que nos traz uma vida de retidão. Esse fogo é o fogo do juízo, de separar o que é certo e o que é bom. Esse fogo de Deus é o fogo que nos faz nos arrepender na presença dEle. Esse fogo que o João Batista anunciou, que aquele lá vai batizar, vai derramar sobre a sua vida. Espírito Santo, Ele habita dentro de você. E quando Ele habita dentro de você, Ele vai trazer conserto, vai trazer o fogo. Você não sabe talvez como é feito o ouro. O ouro é uma pedra bruta que bota num lugar chamado cadinho, bota alguns elementos químicos e separa o fogo, separa o ouro puro e as impurezas. Esse processo aqui é o processo de purificação do ouro. Quando Deus vem sobre as nossas vidas com o Espírito Santo e vem com esse fogo, é para separar aquilo que é puro, vai ficar com você, mas o que é ruim, e eu preciso, meu irmão, em nome de Jesus, você precisa todos os dias da sua vida fazer
Pedir de Deus essa purificação, tirar as impurezas por um lado e você viver uma vida reta, santa, diante de Deus. Amém, igreja? Não deixe o fogo de Deus apagar, meus irmãos. A cada manhã o sacerdote se encontrava lá e buscava Deus. Aí aquela frase que eu falei logo no começo, sem fogo ninguém vive na presença de Deus, agora começa a fazer sentido na sua vida. Sem o fogo de Deus na sua vida, você não verá Deus. A Bíblia diz que sem santidade, nós não podemos ver a Deus. Sem santidade, não veremos a Deus. Quem é da Bleia aqui vai lembrar dessa canção. No céu não entra pecado, Jesus lhe dará um lugar. Irmãos, sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Sem santidade ninguém permanecerá na presença de Deus. Sem fogo, você vai permanecer na fila dos pedintes e não na fila dos intercessores. Sem fogo de Deus, você vai ser levado talvez a murmurar contra a sua igreja, vai reclamar sobre os seus pastores e líderes, vai reclamar de igreja A, B, C ou D. Mas Deus quer te trazer a memória, meu irmão, que o fogo, quando nasce dentro de você, as coisas pequenas, as reclamações, elas vão ficar de lado, porque você vai saber que só uma coisa importa, é a presença dEle na sua vida. Precisamos caminhar com Jesus, meus irmãos. Assim como Lucas 24, discípulos de Emaús, que estavam caminhando, Jesus tinha acabado de ressuscitar, e eles aqui não perceberam que era o Jesus, e eles caminhavam, e depois que foram revelados, um falou com o outro, meu irmão, quando a gente caminhava com esse homem naquela estrada, não ardia, não queimava os nossos corações? Tem aquelas pessoas que caminham com Jesus, ou aquelas que vão na multidão distante, longe dele. Jesus está lá, eu estou olhando de longe. Esses vão ficar longe da presença dEle. Mas o nosso coração precisa queimar na presença dEle. E só vai queimar, meu irmão, quando eu caminhar com Ele. Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e Ele vasculha cada parte do seu ser. Meus irmãos, há um fogo no nosso coração que não pode ser apagado. E esse fogo tem que vir da parte de Deus, meus irmãos. E o Senhor diz, Ele vai vasculhar o nosso coração, e vai separar, vai tirar aquilo que não é certo, aquilo que não atrai a sua presença. Pastor, como é que eu faço isso na minha vida então, pastor? Me dá uma dica aí, me dá questões práticas. Primeiro, você quer manter o fogo do teu coração aceso, sim ou não, igreja? Primeiro, vá para o teu quarto, feche a porta do teu quarto e ore. Sem oração não tem intimidade com Deus. Vai para o secreto, vai ler a Bíblia, vai se alimentar do pão da vida, vai se alimentar e deixar que as águas fluam no teu coração, meu irmão. Quando você está no secreto com o Senhor, o seu coração vai começar a queimar, porque você vai ouvir diretamente dEle. Jejue, meu irmão, jejue. Eu vou pregar aqui em breve sobre jejum. A prática do jejum atrai o fogo de Deus na sua vida. Talvez você está aqui na igreja, tem 10 anos de igreja, 5 anos de igreja, 20 anos de igreja. Qual foi o teu último jejum? Qual foi o teu último momento que você fez uma intimidade com Deus, abnegando todas as coisas da carne que vai alimentar o seu corpo, e você vai só focar na alimentar o seu Espírito Santo? Enche o teu coração de louvor, meu irmão. Eu não sei o que toca na sua rádio, do seu carro ou da sua casa. Enche de louvor. Louvor. Louvor, louvor, louvor. Pode até falar que crente chato, só ouve louvor, mas o louvor vai permanecer você perto dele, meus irmãos. Não é sofrência, não é tanta porcaria que está aí fora. Alimenta o teu coração daquilo que vai adorar o coração de Deus.
Glória a Deus que a minha filha está crescendo com fogo no coração dela, meus irmãos, porque ela entra no carro, está tocando alguma coisa, papai, põe louvor, papai, põe, deixa queimar, hoje, papai, põe, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Ela ama esse louvor. Ela está buscando a presença de Deus. Ela falou, papai, põe adoração. Ela fica no carro direto, papai. E, irmãos, às vezes cansa, porque é a mesma música sempre. Ou é deixa queimar, agora tem as fases, né? Ou é deixa queimar, o carro já está até pegando fogo já, aleluia. Ou então é, papai, coloca ela lá. Que se move o céu, que o teu reino vem, nossa fé está no nó, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Ela vai cantando daqui até a escola, e na volta, papai, põe deixa queimar, aleluia, meus irmãos. Coloca louvor no teu carro, coloca adoração no teu carro, meus irmãos. Quer que o fogo permaneça no teu coração? Interceda, seja um intercessor. Saia da fila dos pedintes, entre na fila dos intercessores. Quando você for intercessor e orar mais pelos outros, as bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida. É melhor você dar ou receber. Receber é bom, mas dar continuamente é você fazer um altar ao Senhor e clamar pela sua igreja, pela sua família, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que precisam de salvação, e é isso que Deus aceita como incenso suave às suas narinas. Diligência e devoção, meu irmão, é um ato contínuo. Sempre vai haver algum coração, alguma vida atento à voz de Deus. Eu quero que você seja essa pessoa nesse dia, meus irmãos. Ouça a voz de Deus nessa manhã, falando com você. Ninguém sem fogo vive na presença de Deus. Nós lemos Isaías 33. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente, fala o que é reto, recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita o suborno, que tapa os seus ouvidos às tramas de assassinos e fecha os seus olhos para não contemplar o mal. É esse homem, aleluia, é esta mulher que habitará nas alturas, o seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento, pão, água, não lhe faltará. Seus olhos verão o rei e o seu esplendor. Aleluia! Fique de pé se você entendeu essa palavra. Há um fogo no coração de Deus, meus irmãos. Há um fogo no coração de Deus. Há um fogo no coração de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele fala aos seus discípulos: eu vim para trazer fogo, mas como eu gostaria que vocês já estivessem acesos. E o Senhor Jesus fala: mas eu tenho um batismo a ser cumprido. Ele está dizendo sobre a sua morte na cruz. Mas o desejo de Jesus é que as pessoas já estivessem incendiadas em santidade, em clamor, em oração. Na eternidade há um fogo que não se consome. Na eternidade há um fogo que não se consome. Esse fogo de Deus que queima 24 horas. Esse fogo de glória deseja permanecer no nosso coração, meu irmão. E o Senhor te trouxe nesse dia para que você possa entender que o seu primeiro ministério, o seu primeiro sacerdócio é com você mesmo. Aonde você deve ser sacrifício vivo no altar do Pai. Aonde você deseja ansiar por rios de águas vivas e se alimentar do pão da vida. Que você precisa ser esse intercessor como incenso, aroma suave ao Senhor. Você precisa fazer isso, porque a presença dEle habita dentro de você. Ele tabernaculou, Ele habita dentro do teu coração.
E esse fogo, meu irmão, não pode se apagar. Esse povo, esse fogo, por situações diversas, talvez tentaram apagar esse fogo, tentaram jogar um balde de água fria, talvez até conseguiram, mas neste dia, o Senhor está te chamando para você falar: Deus, acenda de novo o fogo dentro de mim. Comece a orar, meu irmão. Se você entende que essa palavra foi para você, põe a mão no teu coração e comece a falar para Deus: Deus, acende de novo esse fogo, Pai. Acende de novo esse fogo, Pai. Não pode ser da emoção, tem que ser dos fundos do seu coração. O Senhor soprar essa chama que talvez está apagando dentro de você, que talvez te desanimou a trabalhar no ministério, que talvez te desanimou a ir para a igreja, que talvez desanimou a você acreditar na sua família, que talvez desacreditou você ter fé e esperança nas coisas do seu dia a dia. Deus, nesta manhã, sopra esta brasa e faça com que essa brasa se torne fogo novamente, Pai. Fogo, Senhor, fogo, Pai. Ooh.